iam continuar andando. E aí elas começaram a batalhar por uma melhora e igualdade, porque elas queriam receber o mesmo que o marido recebia quando ele estava trabalhando. E aí começou essa batalha das mulheres, que hoje se transformou em outras batalhas diferentes, com o mesmo propósito, mas foi por isso que foi instituído o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, quando começou lá naquela pós-guerra mundial que as mulheres foram trabalhar e elas quiseram lutar pelos seus direitos, para a igualdade, para direito ao voto, à educação, que a mulher também não podia estudar muitas vezes. Mas o que eu queria falar sobre isso é sobre escolhas. Porque ainda nós continuamos fazendo nossas escolhas. As mulheres naquela época fizeram essa escolha. Tiveram que trabalhar por uma questão da guerra, mas elas continuaram fazendo escolhas. As escolhas têm consequências. E nós vamos estudando aqui no livro de Atos as escolhas de algumas mulheres que escolheram abrir as suas casas, como o pastor Mateus acabou de falar aqui da casa de Lídia, temos a casa de Maria, mas eu queria falar de uma que ela fez uma escolha muito diferente na sua casa. E eu vou ter algumas mulheres que eu peguei a ideia aqui do pastor Fred, das pessoas lerem aqui a palavra. Nós vamos ter algumas mulheres hoje que vão me ajudar nessa leitura. Mas antes, eu queria saber se você observou essa árvore aqui. O que você vê quando você olha para essa árvore? Algo sem vida? Sem beleza? Sem fruto? Mas quando eu olho para essa árvore, eu vejo oportunidades e vejo esperança. Vocês vão descobrir um pouquinho mais lá no final, que nós vamos voltar aqui para essa árvore. Mas eu quero pedir que vamos ler agora Atos 2, 46 e 47. A Pri vai nos ajudar nesse momento. O microfone ela precisa. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Eles estavam juntos e Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Eles abriram a casa deles. Então nós vemos que muitas mulheres abriram a casa delas, né? A gente vê Maria, quando Pedro saiu da prisão, foi lá na casa, eles estavam reunidos. Lídia, nós vamos ver um pouquinho também mais pra frente que Deus abriu o coração dela e a palavra entrou e ela abriu a casa dela para os missionários. Foi uma base, a primeira base missionária foi ali na casa de Lídia. E nós vemos também Áquila e Priscila. Eles estavam ali na casa deles, discipulando pessoas, ensinando pessoas. Só que uma casa que nós vamos ver agora é a casa de Ananias e Safira. Qual foi a escolha? O que eles semearam? O que eles escolheram com isso tudo? Porque muitas vezes a nossa casa, ela reflete aquilo que está no nosso coração. Se há discórdia, se há desordem, se há falta de tempo para Deus, a nossa casa vai refletir isso, a nossa família vai refletir isso. Então que nós possamos transformar a nossa casa um lugar de acolhimento, um lugar da presença do Senhor, amém? Vamos ler Atos 5, de 1 a 2. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Nós vemos aqui que esse casal, eles vestiram uma máscara, não é verdade? Eles venderam parte da sua terra,
venderam sua terra e eles separaram parte da terra para levar lá na igreja, para ser repartido entre os irmãos. Por que eles fizeram isso? Porque Barnabé e todos os outros irmãos estavam fazendo isso. Eles vendiam aquilo que eles tinham e eles viviam junto em comunidade, repartindo e ajudando um ao outro. E eles viram aquilo, viram quanto que Barnabé foi reconhecido naquele meio e eles sentiram aquele desejo de ser igual, de fazer igual. Mas ao mesmo tempo eles quiseram guardar um pedacinho ali para eles. Estava tudo bem, o dinheiro era deles, eles podiam fazer isso. Mas eles mentiram, eles falaram que estava entregando tudo, sem necessidade. Mas o que eu mais fiquei impressionada é que Safira concordou com seu marido. Ok, ela pode ter ficado com medo de desrespeitar, porque a cultura daquela época, a mulher era obediente, ela não tinha muitos direitos, ainda não tinha acontecido o 8 de março, a greve, a rebeldia, elas tinham que obedecer. Mas antes de obedecer o seu marido, ela tinha que temer a Deus, ela precisava obedecer a Deus. E ela concordou com o marido dela, e ela ficou firme naquela escolha que eles fizeram. Então o marido foi, conversou lá com os discípulos, e aí o Espírito Santo já tinha falado, e Deus, eu não sei se foi infarto, o que foi, da vergonha que ele ficou, que ele foi descoberto. Acho que ele teve um ataque do coração e caiu morto ali mesmo. E depois de 3 horas, a sua esposa deve ter ficado em casa preocupada, né? Não chega, cadê meu marido? Só foi ali na igreja orar, só foi ali entregar aquela oferta e não voltava. Depois de 3 horas, a Bíblia fala que ela foi, e chegando lá, né, nesse versículo que a gente leu do capítulo 5, de 1 a 2, fala que ela estava ciente do que estava acontecendo, né? Então ela chegou lá depois de 3 horas, e aí perguntou para ela, e foi isso mesmo? Foi por esse valor mesmo? E ela ficou firme naquela escolha. E quando ela falou que foi nesse valor mesmo, ela também morreu igual o seu marido. Eles escolheram juntos e ela permaneceu firme naquela escolha que ela fez. Ela teve oportunidade de voltar atrás, ela teve oportunidade de, né, talvez Deus deixou essas 3 horas para ela poder pensar sobre isso, e ela ficou firme. E ela acabou sendo levada também por aqueles homens que tinham sepultado seu esposo. Eu não sei se o medo dela foi de ser rejeitada, de ser desprezada pela sociedade. Eu não sei qual foi o tipo de medo que ela teve. E nós muitas vezes passamos por isso também. Temos medos de passar vergonha no trabalho ou na escola. E muitas vezes desobedecemos a Deus para que possamos ficar bem no meio da sociedade, no meio das pessoas que nós conhecemos. Mas a consequência disso não é boa, como aconteceu aqui com Safira. Mulheres que pagam o preço da obediência são sustentadas por Deus e colhem frutos de paz, de alegria, de bondade do Senhor. Amém? Não importa as circunstâncias, nós temos que permanecer na obediência. Eles pecaram porque eles mentiram, eles desobedeceram. Mas o primeiro erro deles, você sabe dizer qual foi? Antes de chegar lá e falar com os discípulos na igreja, de mentir para o Espírito Santo de Deus, qual foi o primeiro erro deles? Foi a comparação. Era isso que você estava pensando? Eles se compararam com Barnabé. E hoje em dia, quantas pessoas estão se comparando com outras pessoas? Principalmente pelas redes sociais, que nós temos acesso a tantos vídeos, tantas fotos lindas, maravilhosas, tantos lugares maravilhosos que os outros vão visitar, e aí eu fico comparando com aquilo que eu não tenho, com aquilo que eu não sou, com aquilo que eu não consigo. E nós esquecemos que Deus nos fez únicas, e único também, né? Cada um de nós somos únicos, e Deus não errou, Ele não erra. Quando Ele te fez perfeito e para um propósito. E muitas vezes nós nos comparamos com outros.
e achamos que está alguma coisa errada, está alguma coisa faltando, tem coisa fora do lugar, devia ser menor, devia ser maior. Né? Se a gente fosse asiática, tinha que ser maior, mas no nosso caso tem que esconder, tem que ser menor. E a gente fica se comparando com outros, o que o outro tem, onde o outro vai. E nós esquecemos que nós temos a nossa identidade única. E se eu me colocar diante do Senhor, Ele vai falar comigo, vai falar para que Ele me escolheu e como Ele me fez, para qual propósito Ele me fez. Amém? Que nós possamos ter isso em mente, que nós possamos ter um coração grato daquilo que eu tenho, porque o Senhor é que tem me dado, que tem me dirigido, que tem me abençoado. E uma coisa que nós podemos fazer, a comparação que me faz crescer, nós vamos falar sobre isso, mas antes, eu queria que a gente fosse ler agora 1 Tessalonicenses 5,18. Você fica olhando aqui para você ver. Esse aqui eu vou ler. Fica olhando aqui para você ver. Isso aqui eu coloquei depois, eu não dei para ninguém ler. A Bíblia diz, né, 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quando nós damos graças em tudo, eu reconheço as bênçãos que o Senhor me deu, mas quando eu observo o outro, eu começo a perceber aquilo que eu não tenho. E eu começo a colocar um holofote naquilo que eu não tenho. E eu esqueço daquilo que eu já tenho. Por isso que a Bíblia é muito clara, ela fala, dai graças por tudo. Até pelo que eu não tenho, porque Deus conhece meu futuro. Às vezes eu peço algo, mas não vai me fazer bem. E o Senhor não permite que eu tenha naquele momento. Por isso que Ele diz, dai graças por tudo. Lá em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Amém? Qual é o padrão deste mundo hoje? É o padrão que está lá na rede social, no TikTok, e esse não é o nosso padrão. Nosso padrão é o padrão bíblico, da palavra do Senhor, daquilo que Deus fala para nós. E a comparação que eu devo fazer é comigo mesmo. Né, do meu eu de ontem, do meu eu que eu posso ser amanhã, do que eu posso melhorar. Né, eu preciso muitas vezes reconhecer o meu esforço, só que nós olhamos somente as nossas falhas, esquecemos, nossa, ó, você mandou bem hoje, parabéns. Quantos de nós fazemos isso? Fala, olha, você foi muito bem. Se olhar no espelho e falar, olha, parabéns, está bonita hoje. Né? A gente não faz, a gente olha para o espelho e fala, nossa, é tortinho aqui, não sei o que, está caindo. Nós temos que ser mais gentil com a gente mesmo e poder nos comparar e melhorar para a glória do Senhor. E sempre dando graças a Deus, porque com os meus erros eu posso aprender e posso melhorar. Não vou ser aquela pessoa perfeita, mas nós temos que ser gentil e entender que esse erro foi para que eu possa ter a oportunidade de fazer melhor. E que a nossa fé, o nosso serviço ao Senhor possa melhorar. Como aconteceu aqui, nessa época, quando o Espírito Santo de Deus foi derramado. A igreja cresceu de casa em casa, porque as pessoas foram transformadas. Vamos ler aí 2 Coríntios 3,18. A Mel vai ler pra gente. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Amém. Ananias e Safira colocaram uma máscara. Aí o que a palavra de Deus fala? Que nós devemos chegar a Ele com nossos rostos descobertos. Porque quando eu chego na presença do Senhor, eu posso falar em tudo aquilo que está no meu coração. Tudo aquilo que eu não tenho coragem de falar para algumas pessoas. A Bíblia fala assim, entra no teu quarto, em secreto, Deus te ouve em secreto. Quando nós nos colocamos diante do Senhor e abrimos para Ele nossas fraquezas, nossos temores,
Ele vem nos ajudar. Ele vem suprir nossa necessidade. E Ele vem nos capacitar para fazer aquilo que está no coração dEle. Esse louvor de hoje é algo que tem falado muito comigo. Abre os nossos olhos e enche meu coração. Enche meu coração com Teu amor. Porque lá em Atos fala que... a gente vai até ler aqui para frente o versículo. Depois nós vamos ler Atos 16, 14, onde fala que Lídia que Deus abriu o coração dela, que Deus preparou o coração dela para a palavra dele. E por que isso aconteceu? Porque Ele tinha um propósito na vida dela. E Deus faz isso se eu estiver com o meu rosto descoberto, com o meu coração aberto e permitir que o Espírito Santo de Deus fale conosco, através de nós. Amém? Antes de a gente ler Atos 16, vamos ler Atos 16, 5. Depois Atos 16, 14. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em números. Amém? Eles estavam orando, eles estavam juntos, se fortalecendo, e a igreja ia crescendo. Pode ler, Cris? Versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta à voz de Paulo. Dizia. Amém. Então, primeiro no versículo 5, nós vemos que a igreja se fortalecia. E eles iam aumentando a cada dia, porque eles tinham compromisso. Eles tinham compromisso de oração, eles tinham compromisso um com o outro, de ajudar um ao outro. Por isso que Barnabé vendeu o que ele tinha e colocou lá na igreja, porque eles tinham esse compromisso de amor, de parceria. Que nós possamos ter esse compromisso um com os outros e com as pessoas que estão ao nosso redor que não conhecem Jesus. Porque essas pessoas, elas estão sedentas, estão necessitadas. E o Senhor faz como fez com Lídia. Lídia amava o Senhor, só que ela não tinha esse conhecimento e ela não sabia o que ela precisava fazer de verdade. E quantas pessoas que nós conhecemos que são assim, vão em alguns lugares buscando uma verdade, buscando algo, buscando melhorar, buscando uma salvação, melhorar para nascer de novo e nascer melhor, não é assim que a gente conhece? Essas pessoas estão sedentas e o Senhor pode abrir o coração se a igreja estiver orando, se você estiver orando por ela. Eu me converti quando eu ia fazer crisma. Eu acho que eu já até contei esse testemunho aqui. Que uma prima minha, que ela era bem mais velha que eu, e eu chamava ela de tia, e minha mãe escolheu ela desde que eu nasci, que ela ia ser minha madrinha de crisma. E eu cheguei na idade de fazer crisma com 15 anos, comecei a fazer crisma, e minha mãe ligou para ela: olha, Tânia vai fazer a crisma. E a minha prima havia se casado com um pastor presbiteriano. E ela começou a orar, falou: meu Deus, e agora? Né? Se eu falar que não, a minha mãe nunca mais ia querer vê-la na vida. E ela começou a orar para Deus fazer algo. E eu me converti fazendo aula de crisma. Foi Deus que fez isso. Deus me levou para lugares, Deus me foi transformando meu coração. E eu me converti e não fiz a crisma. Né? No meu casamento ela foi toda feliz e dando graças a Deus, né? Porque o que Deus tinha feito na minha vida. Então assim, Deus, Ele ouve a nossa oração. Você tem orado por alguém? Você tem intercedido pelos seus vizinhos? Pela sua amiga? Você tem se colocado em oração com compromisso para que Deus faça algo, para que a sua vida seja um instrumento na mão do Senhor? O seu lar é um instrumento na mão do Senhor? Amém? Que você possa ter esse compromisso de interceder, de oração, e que você possa ter a oração, né? Ora e ação. Que você possa abrir a sua casa, porque a igreja cresceu de casa em casa. A igreja não cresceu no templo, porque muitas vezes a igreja é uma barreira para a pessoa entrar. Naquela época tinha que ter várias regras para conseguir entrar no templo. E hoje as guerras, as barreiras são espirituais, muitas vezes são culturais. Então nós possamos abrir a nossa casa, porque na sua casa o seu amigo vai.
mas na igreja ele não quer ir. E que a sua casa possa ser um celeiro da mão do Senhor, que você possa fazer escolhas que frutifiquem. Amém? Que você possa decidir que a sua casa vai ser um ambiente de crescimento espiritual. Ela deve ser para os seus filhos, para você como adulto, como casal, mas que ela possa ser também esse crescimento para as pessoas que estão próximas de você. Que a sua vida possa ser uma vida de autenticidade, sem máscara, sem comparações. Amém? Que você possa escolher a Deus acima de qualquer influência, de qualquer ambiente que você esteja, e que você possa ser intercessor, que você possa alcançar vidas, que você possa orar hoje, que esse amor que ama o mundo, que ama as pessoas, seja cheio no seu coração. Amém? E aqui essa árvore vai fazer parte disso hoje, deste amém que você falou com tanta força, que você possa fazer esse compromisso hoje, de orar por alguém. Você recebeu esse presente, não foi? As mulheres receberam os presentes. E também recebeu uma folha. E o nosso compromisso hoje vai ser o seguinte, de você escrever o nome da pessoa que você vai estar orando, para que o Senhor a alcance. As mulheres podem escrever o nome de uma amiga que você vai estar orando, e essa amiga você vai convidar para estar conosco no chá no dia 22. Mas se você é homem, também quer fazer esse compromisso de oração, pode pedir uma folhinha ali para as meninas, e que você escreva o nome de uma pessoa, e nós vamos colocar aqui na árvore. Antes de você escrever, nós vamos orar. Amém? Para que Deus mostre qual é a pessoa, e para que você interceda por ela durante esse mês. Vamos orar? Senhor Deus eterno e poderoso, Deus de amor e maravilha, Senhor, nós estamos aqui diante do altar do Senhor, diante da Tua presença. Nós vemos tantas pessoas aqui no livro de Atos, pessoas como nós, que fomos alcançadas, que fomos transformadas pelo Senhor. E muitas, Senhor, delas usaram aquilo que elas tinham para engrandecer a Tua obra, para servir no Teu reino. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos mostre a pessoa, Pai, que devemos escrever o nome agora, a pessoa que devemos interceder, que devemos gastar tempo, Senhor, cuidado com ela, em nome de Jesus, e que essa pessoa seja quebrantada pelo Senhor, que Teu Espírito Santo fale, Senhor, aos corações, e que ela seja, Senhor, alcançada pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Mostra-nos, ó Senhor, e que o Senhor possa ouvir nossa oração. Nós queremos firmar esse compromisso contigo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então nós vamos dar agora esse tempo para você escrever o nome. Você pode fazer um nozinho assim para fazer uma galinha na fita, e vem colocando aqui já nessa árvore. Nós vamos deixar essa árvore bem bonita, cheia de esperança, cheia de novos frutos. Amém? Nesse momento nós vamos semear, e nós queremos colher esses frutos em nome de Jesus. Amém? 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 Amém. Eu creio que esse passo de fé nosso, Deus vai nos ouvir, e Deus vai abençoar. Eu vou escrever o nome aqui Eu vou colocar da pessoa que eu estou orando já. Da esquerda para ela. Se você quiser orar para mais pessoas, você pode pedir mais folhinha.
Só um minutinho. O lápis dela. É só pra poder tirar. Para que a mulher que você colocou o nome ali aceite o seu convite, para que ela possa participar do seu pequeno grupo na sua casa, para que o seu lar possa ser algo especial, uma colheita do Senhor, para que frutifique na sua casa, aqui no nosso chá das amigas, em nome de Jesus, que você possa ser esse instrumento na mão do Senhor. Amém? Senhor Deus eterno e poderoso, nós te louvamos, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pela tua presença. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para sermos, Senhor, essa pessoa, para levar a tua palavra, para levar a esperança, para levar o teu amor. E essa pessoa que o Senhor colocou no nosso coração nesta manhã, que nós depositamos o nome delas ali, Senhor, nesta árvore. Nós queremos clamar a tua misericórdia, Deus, que o teu Espírito Santo já esteja fazendo a obra, Senhor, neste coração. Que os teus anjos, Senhor, sejam enviados, ó Deus, para este lar, para esta família. Ó Deus, em nome de Jesus, guerreando em favor, Senhor, ó Deus, dessa pessoa. Ó Deus, em nome de Jesus, que todas as muralhas caiam por terra, que todo principado e potestade caia por terra, tudo aquilo que impede ela conhecer a tua palavra, de conhecer ao Senhor como o único e suficiente Salvador, caia por terra em nome de Jesus. Ó Deus, que teu amor possa, Senhor, inundar o coração dessa pessoa, dessa família, deste novo lar, Pai, onde a tua palavra vai entrar. Que a nossa casa, Senhor, seja esse celeiro, ó Deus, que vidas sejam alcançadas, ó Pai, em nome de Jesus. Que nossos vizinhos, ó Pai, sejam alcançados pelo teu amor, ó Deus, em nome de Jesus. Nos dá sabedoria, nos dá estratégia, nos dá criatividade, para que nós possamos, ó Deus, ter a oportunidade, Deus, de levar a tua presença, o teu amor para essa família. Em nome de Jesus, nós colocamos no teu altar, nós colocamos as tuas mãos
Pai, porque na unidade a bênção do Senhor está. Nós estaremos orando e crendo, Pai, que nós colheremos frutos para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Bom dia, igreja, paz do Senhor. Domingo passado, além do acampamento, nós tivemos uma data muito importante. Foi a data que a gente comemora o Dia da Esposa de Pastor. E por causa do acampamento, a gente decidiu fazer essa recordação, entregar as lembrancinhas hoje. Eu queria chamar aqui em cima a Priscila, a Tânia, a Débora, a Alessandra Ricardo, Santana, a Fabi está com uma criança lá no fundo, né? Acho que está lá no fundo, a Maureen, a Rosana, a Mônica e a Maria, elas não estão presentes, a gente vai olhar e pegar em outro momento. A Carol, do pastor Bruno, estou na listinha aqui do celular, mas não quero pegar a listinha não, se você não